Então, vamos fechar nossos olhos, vamos nos abstrair do mundo à nossa volta, buscar contato com nossos guias e mentores, com os guias desse trabalho, e, em especial hoje, com os cientistas do Cristo, aqueles que sabem que a ciência também é um caminho para chegar ao Pai. E são a esses cientistas do Cristo que nós nos dirigimos hoje, pedindo orientação, pedindo inspiração, para que possamos conseguir desbravar os meandros de uma ciência que fica cada dia mais difícil, algum entendimento, alguma luz que nos permita aproximarmos-nos cada vez mais das verdades espirituais. E a Ti, principalmente, Mestre Jesus, pedimos permissão para iniciarmos os estudos de hoje, dando todos graças a Deus. Bem, primeiro uma explicação inicial. Cerca de quase um ano já, né, Gilson? Talvez um pouco menos. Estamos reunidos, um grupo do GEPET, para tentar descobrir o que é possível fazer virtualmente em termos de trabalho espiritual, trabalho mediúnico, além do feijão com arroz, uma palestra, etc. E aí saiu o assunto da física quântica. Mas saiu o assunto da física quântica foi quando eu me lembro, eu provoquei porque eu estava preocupado de nós não enveredarmos por um caminho onde tudo é atribuído à física quântica, muitas vezes sem grande embasamento. E aí o Paulo propôs, por que nós não aproveitamos uma parte do tempo para estudar a física quântica? Para azar meu, eu estava lendo um livreto em quadrinhos quase, sobre o início da física quântica. Pensei, em quadrinhos, deve ser fácil transformar isso aí em algumas transparências, pronto, a gente faz. Aí assumi o encargo. Tolo engano. Quanto mais eu aprofundava, mais eu afundava. Houve momentos de total desespero, por motivos diversos. Mas a coisa avançou durante algum tempo e depois não ficou mais compatível com o trabalho principal. E foi descontinuado. E eu fiquei com um gosto amargo na boca, porque eu tinha empenhado muito tempo para tentar desbravar essa floresta escura sem sucesso. Mas tinha um material, tinha alguma coisa que não cheguei a consolidar, não como eu queria, eu não estava satisfeito. Aí eu assumi um compromisso com as pessoas do grupo de organizar, de rever e voltar ou num outro horário para tentar apresentar de maneira melhor aquilo. Os meses se passaram, horário vago na agenda é igual ao poder, não existe vazio, né? Abriu vaga na agenda, imediatamente ele é preenchido e eu não consegui. E as duas vezes que eu tentei, duas vezes. Deu um desânimo. Vai bater um desânimo, não é isso, não dá, é demais. Uma sensação de impotência enorme e a coisa rolou. E eu não cumpri esse compromisso e ficou esse peso na minha consciência. A ideia hoje é aproveitar que apareceu, o horário de hoje estava vago por uma questão de remanejamentos e precisávamos de um assunto para isso. Aí, em reunião, o pessoal sabia, Tamai sabia que eu tinha essa dívida e cobrou a dívida. Só que eu nunca parei de ver isso. Minha noticiário do Google, todo dia me aparece 2, 3 mensagens de ciências em geral, porque todo dia eu dou passada e fico impressionado como é que a coisa está indo rápido no campo científico, muito rápido. Tem algumas percepções aqui sobre o fim de tempo do ponto de vista científico que são muito fortes. Mas eu tinha conseguido, pelo menos na cabeça, organizar a coisa de uma maneira completamente diferente do que foi feito antes. Mas completamente diferente. Alguns que estão
que participaram desse curso, estão aqui agora, não vão nem reconhecer direito. E a ideia é apresentar. Minha preocupação é que eu queria fazer um pacote bem sucinto e completo para não perder o contexto. Se fracionar, se você quebra no momento errado, fragmenta quem está aqui hoje, não é quem estaria depois. Mas não foi possível. E as coincidências da vida, terça-feira passada, Itamar, Beth, aí que não me deixa mentir sozinho, dia 30 tem outro buraco. Aí eu fiquei com 2 pesos na consciência, eu não conseguia fechar o assunto de hoje, e ainda tinha que me preocupar com o assunto do dia 30, tiver que ser eu. Até que ontem eu percebi, poxa, vamos juntar 2 problemas e ter uma solução. Consegui reorganizar tudo, tá, para apresentar a parte mais científica hoje, sem solução de continuidade, não é tudo, é impossível apresentar tudo, mas dentro de um grau de coerência. E no dia 30, a gente mostra a parte mais esotérica, mais espiritualista, dentro do possível também, né? Então, feito essas explicações iniciais, vamos compartilhar a tela. Quando eu disse que seria completamente diferente, seria porque eu tentei me focar. O que no dia a dia nosso, no dia a dia mediúnico, principalmente, o que de fato nos interessa? Tá? Não interessa saber a equação de Schrödinger ou as equivalentes, mas interessa saber se tem alguma coisa nessa onda quântica que está rolando por aí que possa ser aplicada de verdade, tá, no trabalho mediúnico, na visão espiritual, na expectativa do que vem por aí. E, além disso, tem o grande choque que a física quântica traz. Observe que a proposta de hoje não é física quântica. Essa foi a grande mexida. É comparar por que quando se fala em coisas quânticas, fica tudo tão diferente. O que muda em relação ao nosso mundo normal? O mundo clássico é o mundo normal, é o nosso dia a dia. Mas quando se adentra nesses novos conceitos, aparecem, de fato, efeitos surpreendentes. E isso não, essas palavras não são minhas, não, são dos pais da física quântica, como Einstein, por exemplo, que falava coisas assim, e outros. E a nossa. Primeiro, isso, tentar entender o que mudou aqui para criar tanto frisson em relação ao que nós conhecemos. Nós conhecemos isso. Isso aqui é tão diferente assim, por quê? E isso aqui pode ser considerado um caminho para chegar aqui, lá de cá, do lado direito? Será que o mundo quântico é uma ponte que liga o mundo clássico ao mundo espiritual? Resposta não temos ainda. Se tiver essa resposta, isso é para depois da seleção. Mas a gente pode começar a procurar, começar a olhar em volta, né? Vamos avançar até onde der. Depois a gente avaliar e ficar na expectativa, pelo menos isso, criar uma nova maneira de olhar o mundo à nossa volta. E coisa curiosa, depois desse tour de força que eu tive que passar para montar essa apresentação, eu estou olhando o mundo diferente mesmo. Tá? É, o conhecimento do mundo ultramicroscópico nos faz repensar até o nosso dia a dia em termos de avaliar o que está acontecendo à nossa volta. Mas vamos nós. Primeiro, aquilo que começou tudo, essa história do quântico. Tudo é quântico. Isso é um modismo, isso vai passar. Já tem algum tempo. E piorou porque o prêmio Nobel do ano passado foi em física quântica. Né? Eu tirei esse trecho, está entre aspas, de um site da internet. Eu gostei dele. Tem muita gente falando sobre a utilização da física quântica, prometendo muita coisa, mas ensinando de modo vago e impreciso, místico. Torna-se difícil saber o que é realmente verdade. Esse é um aspecto. Tá? O misticismo entra muito, muito nisso. Mas tem outro aspecto da física mesmo. Quando bateu muito o desespero, eu tentei sair dos textos, dos livros, e comecei a ir para os professores que colocam aulas de física
no YouTube, e eu comecei a perceber que tinha algo de esquisito, porque às vezes um falava, não era bem o que o outro falava, a explicação que um dava não era bem o que o outro dava, e às vezes eu não concordava com um, concordava com o outro, às vezes não concordava com nenhum dos dois, e muitas vezes eu dizia, poxa, parece simples, por que estão fazendo essa complicação toda? O consolo foi perceber que essa percepção, depois eu descobri que outros compartilham também. Mas continuando aqui, aí a coisa muda um pouco de figura. Você pode fazer importante mudança na sua vida utilizando a física quântica. Mudança na sua atividade, na sua vida financeira, no seu relacionamento amoroso, familiar, profissional, na profissão, no imóvel, na viagem, emagrecer, curar a doença, superar a deficiência, encontrar pessoas, fazer um curso. Não importa qual o seu sonho, você pode utilizar a física quântica para torná-lo realidade. Aqui a ideia hoje não é isso, não é esta linha, não quero questionar essa linha, não. Existem coisas do ponto de vista espiritual que podem ser explicadas com ou sem a física quântica, mas não é a linha que nós vamos tomar hoje. Tá? Mas, de fato, o termo quântico está generalizado. Sono quântico, cura quântica, jejum quântico, terapeuta quântico, relacionamento, depressão, fertilidade, DNA quântico, jejum quântico. O termo foi tão extensivamente usado que até a Marvel entrou na brincadeira. Eu me toquei quando assisti o filme Homem-Formiga 2. Em um dado momento, ele escuta uma conversa que tudo tinha a palavra quântico. Aí ele não resiste, ele era o leigo, né? Éramos nós, e pergunta assim: vocês põem a palavra quântico à frente de tudo? Porque em inglês o quântico que vem na frente, né? Ou seja, de fato, aconteceu que o mundo foi assolado por uma quantum mania, que é o nome do filme. Mas o que é isso de verdade? Quantum é uma palavra latina, singular, plural é quanta. E quem usou esse termo da física pela primeira vez foi Max Planck, que pode ser considerado meio que o fundador da física quântica. Mas ele usou isso aí para trazer uma noção da quantidade mínima de alguma coisa. O mínimo que pode existir disso é um quanto. Então, vamos entender melhor. Imagine, por exemplo, que eu quero comprar esse cacho de uva. Aqui está pesando 635 gramas. Eu posso levar 635 gramas. Mas é muito. Eu posso levar 200 gramas? Posso. Posso levar meio grama de uva? Não. Porque o mínimo que eu posso comprar de uva é uma uva. Isso é um quanto. Outro. E o cacho inteiro são muitos quanta. Plural de quanto. Outra. Ovo. O ovo nem se pesa, né? O ovo, então, nem se pensa, né? Porque não dá para pesar 1 quilo de ovo. O ovo vai na dúzia mesmo. Mas qual é o quantum do ovo? É um ovo. E se eu tenho uma dúzia ou não, eu tenho meia dúzia, no caso, aí eu tenho 6 quanta. Tá? Então, isso quer dizer quântico. Quântico é relativo a isso, quantidade mínima de alguma coisa. E o Planck usou isso para criar uma revolução na ciência como um todo, criou uma revolução. E a turma gostou da palavra quântico. Ele não. Ele que escolheu, ele entrou em desespero. Ele disse, olha, ele tinha feito um estudo. A física, isso vale a pena essa parte histórica, eu tenho que controlar o tempo. Final do século XIX, com o advento, com a consolidação da mecânica, as leis de Newton, com o eletromagnetismo, com as leis de Maxwell e com a termodinâmica, tá? O pessoal achou que a ciência estava fechada. A partir daí só faltava melhorar a precisão. Vamos medir as coisas com mais precisão. Mas sobraram umas coisinhas debaixo do tapete. Uma delas era o problema do corpo negro, que como que Planck começou a estudar. E o pessoal não tinha uma solução, porque a física da época não conseguia interpretar o que se media em laboratório. Você calculava e dava uma coisa, ia para o laboratório e media outra. E a teoria existente, pela teoria existente, ninguém podia chegar perto de um fogão, de uma vela acesa, porque aquilo ali ia queimar todo mundo. Era assim uma catástrofe a parte da teoria do corpo negro em termos de se fosse verdade. E ele conseguiu
resolver isso, primeiro matematicamente. Pura matemática. Ele tinha os dados do laboratório, conseguiu uma equação matemática que ajustou. Então, agora tem uma equação que me permite calcular direito. Essa equação é semi-empírica, porque a teoria não se presta para isso. Mas e aí? Como é que eu transformo essa equação semi-empírica numa teoria? E, meio às contas dele, ele usou um método matemático de diferença finita e descobriu o seguinte: a diferença finita se vier com um pedaço, é um delta. Delta, aí vai diminuindo, vai diminuindo. Eu digo, peraí, se eu diminuir até o infinito, eu vou queimar a mão, vou me queimar, porque na vida real isso não existe. Mas se eu parar em um determinado ponto, se houver uma diminuição mínima para essa grandeza, será que funciona? Aí ele aplicou lá as equações e funcionou. E ele queria apresentar isso no Congresso. Mas ele não sabia explicar o que era aquilo. Ele assumiu que tinha que ter um delta X lá mínimo. Mas como explicar isso? Aí ele trouxe os quantas. Mas ele diz que foi um ato de desespero. E ele passou quase que o resto da vida tentando encontrar uma explicação melhor do que essa. E não conseguiu. E, ao contrário, depois veio Einstein, que do zero chegou à mesma conclusão que Planck, e foi além, e a coisa se desenvolveu de forma avassaladora. Mas começou assim. Voltando aqui, agora que vocês entenderam tudo, uma pergunta, um quiz aqui, um questionário. Se essa pedra de carvão são muitos quanta, qual é o quantum dessa pedra de carvão? Um doce para quem descobriu, 1, 2, 3, ninguém descobriu? Um átomo de carbono. É a menor quantidade que nós podemos ter de carvão. Mas isso não é novidade. Isso os gregos lá, Demócrito, 2.500 anos atrás, já tinha dito que átomo é a menor quantidade que você pode dividir a matéria. Mas esse é o quantum. Muito bem, então o que nós estamos vendo aqui? O que nós queremos tirar daqui? Que quando se fala em quântico, em mundo quântico, nós estamos falando em escala atômica e subatômica, ok? E o mundo clássico é na escala da molécula para cima. Quando se passa de um para outro, aí a coisa pega. Mas o fato é que nós já estamos ainda vivendo, navegando a onda da quantumania. Isso até lembra um outro conceito interessante. O mundo espiritual, ele costuma lançar balões de ensaio, conceitos, através até da ficção. Antigamente era dos livros, agora do cinema, da televisão. E vão jogando ideias para os encarnados se acostumando com aquelas ideias. Então, do próprio universo Marvel, tem duas ideias que a Marvel está divulgando que têm interesse para nós: a quantumania e o multiverso. São coisas bem recentes. A quantumania está ligando com o mundo quântico. No filme é o reino quântico. Não é? O reino quântico não tinha nada a ver com a gente quer, nós queremos falar de fato que existe, não tem nada a ver com o filme. Não pensem naquilo. A única coisa que me interessou do filme da quantumania é a roupa do Homem-Formiga. Depois eu explico por quê. Mas existe um mundo quântico, sim. E o multiverso também veio da física, veio de teoria, de hipóteses da física, mas não é uma realidade, não está comprovada, é uma ideia maluca, por enquanto, e matemática. Na matemática, não tem problema nenhum. Na matemática tem uma figura chamada R elevado a N, Rn, quer dizer, é um problema de N dimensões, onde N pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 11. Tá? E uma das teorias mais avançadas ligadas à física quântica chegou a N igual a 11, chegou a Rn na matemática. O difícil é que trazer a matemática para o mundo físico, dá nó na cabeça pensar num mundo com mais de 3 dimensões, mas a gente aceita, engole se a quarta dimensão for o tempo. Se for mais do que isso, é complicado. Nós vamos entrar nisso? Não. Mas nós podemos pensar nos planos espirituais como dimensões. Eu não gosto, não, mas são dimensões. Então, será que, de novo, o mundo quântico pode ser um caminho para chegar nos mundos espirituais? Talvez sim, talvez não. Vamos focar no mundo quântico.
A chave para chegar no mundo quântico, o Homem-Formiga nos deu. Qual é? É a escala. Só que a escala não é essa, não. A escala no mundo quântico é muito menor que essa. Isso é um elétron. Primeira fotografia por fotoionização de um elétron. O mundo quântico é na escala de elétron, de próton, de átomo para baixo. Então tem que encolher muito mais do que estava posto na imagem. E nós queremos trabalhar essa escala para entender melhor. Antes, falando um pouquinho mais do multiverso, como mundos espirituais, está genérico por enquanto. Né? Dependendo do, da cultura espiritual, dependendo da doutrina que esteja falando, tá? As várias civilizações deram nomes diferentes para os mundos espirituais. Os vikings chamavam de Valhalla, no islamismo era o Jardim das Delícias, os gregos Campos Elíseos, o Auru egípcio, aquela história que tem aparecido na televisão também, né? De pesar o coração para saber se pode entrar no reino de Osíris, se vai para o inferno. Paraíso católico, ou céu. Para nós interessa mesmo a visão do astral. E nós temos uma ajuda para isso, né? Que nós temos até um mapinha. Não sabemos, nós não temos o mapa com o percurso para chegar lá, mas nós temos uma ideia de como é lá, porque o próprio Chico Xavier já, antes de falecer, ele disse que é assim mesmo. E mais, não é só para fora, não. Os planos espirituais se projetam, inclusive, para dentro do planeta. Essa cidade, esse livro, Cidade do Além, foi onde a médium Legarinha apresentou o que ela viu em seus desdobramentos astrais. Muito bem. Vamos voltar agora para o feijão com arroz. O nosso mundo. Mundo clássico. Como é que nós percebemos o mundo clássico? Pelos nossos 5 sentidos. Né? Paladar, visão, audição, o tato, o olfato. Mas para perceber mesmo, eu acho que o sentido mais relevante, que traz mais informação, é a visão. Ele é de longo alcance, inclusive. E o que nós vemos no mundo clássico? O mundo é a nossa volta. Mas a nossa visão, apesar de ali mais longe, ela não vai longe o suficiente, nós conseguimos expandi-la usando instrumentação científica. Nós podemos enxergar muito mais do mundo à nossa volta e estamos meio que acostumados já com isso. Porém, se nós começarmos a expandir, a usar uma lente de aumento, um microscópio eletrônico, etc., nós vamos começar a descer, descer e descer. E em um dado momento, quando ampliamos muito, coisas estranhas começam a acontecer. É quando nós passamos a barreira entre os dois mundos. Ao adentrar o mundo quântico, tá? Parece que a física muda. Já vou dar logo um spoiler. Não é que o mundo quântico seja uma física diferente. A física do mundo quântico ela é mais abrangente que a nossa. Nós somos um caso, o nosso mundo clássico é um caso particular do mundo quântico, não o inverso. As equações desenvolvidas para o mundo quântico se aplicam ao mundo clássico. O inverso, na verdade. Por isso é que nós estranhamos. Vamos aplicar a lei de Newton. Não funciona. Num elétron, não funciona. E por aí vai. Bom, só que esta estranheza ela não é exclusividade nossa. Né? Os pais da física quântica debatiam muito sobre isso e fizeram muita confusão por causa disso. Né? O Richard Feynman, ele disse uma frase aqui muito bonita. Né? Se você acha que entendeu alguma coisa sobre mecânica quântica, é porque você não entendeu nada. Um dos grandes aqui, o Bohr, se a mecânica quântica não te assustou, é porque você não entendeu ela ainda. E o próprio Einstein, quem entra em contato com a física quântica sem se espantar, ficar perplexo, é porque nada entendeu. Ao começar a entender a física quântica, começar a achar que não está entendendo nada, se assustar, ficar espantado e perplexo. Mas a turma fez muita marola. Hoje em dia, já há quem diga o seguinte:
Na física, existem muitas questões intrigantes, mas há outras que parecem intrigantes simplesmente porque não sabemos explicá-las bem. E aí é que é aquela história. Aí entrou o personalismo. Esses dois aqui, ó, viviam como gato e rato, se degladiando. Porque Einstein não concordava com as explicações de esse, e esse não concordava com as explicações de Einstein. Esse aqui conseguiu mais importância e a visão dele prevaleceu e a chamada da interpretação de Copenhague, e ela me atrapalhou muito. A minha maior dificuldade foi a interpretação, quando comecei, foi tentar entender o que ele estava dizendo. Aí, às vezes, eu chegava à conclusão que não é só isso, mas tem aqui todo esse bafafá que aconteceu no início da física quântica, aí até a parte histórica, com as personalidades se desfiando, se enfrentando, se reunindo e se apoiando. É muito interessante, dá para fazer um filme. Muito bem. De tudo que nós vemos agora, o que apareceu sempre para entrar no mundo quântico, para sair do mundo clássico, para entrar no mundo quântico, foi a questão de escala. Quando as coisas diminuem, tá, começa a aparecer coisa diferente. Por exemplo, beber Coca-Cola num canudo é simples. Né? A gente põe o canudo na boca e chupa, suga, faz vácuo, a Coca-Cola sobe. Quando a gente larga, a Coca-Cola desce. Óbvio. Mas se esse canudo tiver menos de 1 milímetro de diâmetro, ela não desce, não. Ao contrário, ela sobe sozinha. Vamos ver, para quem não acredita, acha que isso aqui pode ser né, alguma montagem, vamos olhar para essa experiência aqui, que está passada aqui. Não, não. Aqui. Aqui. 3 tubos capilares. Esse aqui, não me lembro, tem 0,7. Esse aqui acho que tem 0,5, outro 0,3. Quanto mais fino é o tubo, mais o líquido sobe nesse tubo sozinho. Não tem ninguém chupando lá em cima, não. Não tem sucção. Vou mostrar ali em cima que não tem nada. Esse tubo menor acabou de ser mergulhado. Podemos voltar um pouquinho atrás para vocês verem que ele acabou de ser mergulhado. Ainda nem começou a subir. Vai começar a subir agora. Acompanhe. Ó, subindo sozinho. Ó, subiu 5,2 centímetros. Isso é devido a forças capilares. O peso desse líquido é tão pequeno que a força pela que a água tenta, por tensão superficial, tenta fazer nas paredes, ela escala a parede, pô, não pesa, tem pouco peso, ela consegue ir mais alto. Aqui, como tem mais peso, tem mais líquido, ela não consegue ir tão alto. É uma força que só aparece, esta força só aparece em situações. Cadê ela? Onde é que a gente está? Para mostrar aqui. Essa força só aparece em situações de pequeno diâmetro. Mas é assim que a seiva sobe na árvore. A árvore não tem coração para circular o sangue, a seiva, como os animais têm. Então, ela tem tubos capilares e a água sobe pela força capilar. E isso não acontece no mundo normal nosso, mas é uma transição. Um outro exemplo. Copo d'água. Vou aproveitar para beber um pouco do meu chá. Água e gelo. Se esse copo for derramado, para onde vai essa água, esse gelo? Vai cair, né? Cai para baixo. A água não cai para cima, muito menos o gelo. Dá para imaginar gelo flutuando sobre nossas cabeças? Alguém consegue imaginar o gelo flutuando sobre nossas cabeças? É que já está escurecendo, que pena. Senão ele ia dizer para vocês o seguinte: olha para cima. O que é uma nuvem? Água e gelo. Quanto? Toneladas. Depende do tamanho da nuvem, claro, do tipo de nuvem. Ué, mas a água não cai? Não, não cai. Porque as gotas têm menos de 0,02 milímetros. 0,1 milímetro é a espessura de um fio de cabelo.
Então, a maior gota que tem numa nuvem é 5 vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. E aí outras forças entram em questão, como era o caso da força de tensão superficial, e a água não cai. Fica ali no movimento interno. E algumas congelam. Vão congelar nessa mesma grandeza, mas aí o gelo tende a crescer. Tá? Mas é menor que milímetro, né? Da ordem de 0,02 também, mas não consigo um número muito preciso. Então, água e gelo flutuando sobre nossas cabeças. Por quê? Porque estão em escala, em tamanho, em dimensões muito pequenas. E a gente nem percebe isso. De novo, um efeito de escala, mudando os fenômenos à nossa volta sem nós percebermos. Isso aqui nós já chegamos a 0,02 milímetros. E se nós chegarmos a 10 a menos 10 metros, ou seja, 10 a menos 7 milímetros, ou seja, bilhão de bilhão, a gente se perde nisso. Aí nós entramos no mundo quântico. Bem, vamos dar um outro exemplo. Nós estamos dando exemplos, né? Primeiro falando um exemplo da força capilar num tubo, de tensão superficial, depois o exemplo das gotas de nuvem e de gelo numa nuvem, as gotas de água de gelo numa nuvem. Agora vamos dar um outro exemplo, que esse exemplo é ótimo, e esse exemplo não chegamos a usar naquele outro estudo, porque ele vai correr uma série de fenômenos e nós, sem perceber, já vamos entrar na mecânica quântica. Você reconhece esse aí, né? Esse é Newton. 1600 e tanto. Ele, de fato, foi um gênio. Ele dominou a mecânica clássica e até o movimento dos corpos celestes foram explicados a partir das leis de Newton. Muito bem. Eu não estou aqui preocupado com a maçã, não. Eu trouxe esse slide para uma outra coisa. O que Newton está fazendo? Ele está olhando. Depois ele vai pensar e vai aí enunciar a lei da gravitação universal. Mas primeiro ele teve que olhar. Como é que ele olhou? O que é isso? O que é um olhar? Olhar é fácil. Uma ondinha, uma fonte de luz, o sol aqui era dia, o sol bateu na maçã, refletiu, desviou e bateu no olho de Newton. Isso foi transformado num sinalzinho que foi para o cérebro e Newton enxergou a maçã. É assim que se olha. Depende de um raio luminoso bater no objeto que nós estamos vendo. Se nenhum raio luminoso tivesse batido na maçã, nós não enxergaríamos a maçã. Ou se a maçã fosse negra, nós íamos enxergar tudo à volta, menos a maçã. Aí nós íamos saber, pô, ali tem um corpo negro. A maçã é preta, porque eu não estou vendo nada, não chegou raio nenhum nela. Muito bem. Então, vamos olhar para a luz. Como é que Newton imaginou, e ele fez grandes trabalhos em óptica, qual a explicação que Newton deu para a luz? Ele enunciou a teoria corpuscular da luz. Chegou a fazer, se não me engano, uns 3 documentos sobre isso, mas o primeiro foi muito criticado. Ele não se arriscou, não teve coragem de fazer grande defesa, mas ele imaginava que a luz era assim, eram corpúsculos. O Sol emitia corpúsculo, uma lanterna, uma lâmpada, que se espalhavam. É a chamada teoria corpuscular da luz, bolinhas de luz. Só que na época já tinha aí, não, na época de Newton ainda não, mas a turma não gostou muito. Então, esses dois aqui, ó, Hughes e Hooke, contestaram Newton, achando que luz não era bolinha, não era um corpúsculo, e sim eram ondas. E com o advento do eletromagnetismo, etc., isso aqui ganhou muita força, principalmente quando um cara chamado Jung lembrou do seguinte: uma onda, estão vendo aqui esse nosso auxiliar aqui, ele vai começar a bater essas duas bolas num lago e vai fazer ondas concêntricas. Como isso está em paralelo, as ondas vão começar a se misturar e vai aparecer uma coisa interessante, que é chamada interferência de onda. Estão vendo aqui o movimento das duas ondas? Né? Quando essas ondas se encontram, elas interferem uma com a outra, de duas maneiras. Nesta linha aqui, é porque uma destruiu o efeito da outra. A linha, uma estava querendo abaixar, a outra estava querendo subir, que uma onda sobe e desce,
Quando uma quer baixar, a outra quer subir, não acontece nada. É esta linha aqui de interferência. E aqui é o contrário. As duas querem subir, então, se as duas querem subir, aqui tem um reforço de onda. É mais ou menos o que está mostrado aqui, de forma mais fácil de visualizar. Aqui uma fonte, quando ela passa por duas frestas, é como se tivessem duas ondas, aquelas duas bolinhas batendo. Olhem para cá. É como se aqui tivesse uma bolinha batendo e aqui uma bolinha batendo. É chamado de experiência da dupla fenda, porque transforma uma onda em duas. Fazendo o quê? Fazendo um buraquinho, fenda. Duas fendas. Cada fenda gera uma nova onda. Essas ondas interferem, criando um padrão de interferência. Isso é típico de onda. Quer saber se alguma coisa está se propagando como onda? Passa por duas fendas. Se acontecer, e coloca um anteparo. Se nesse anteparo houver regiões de reforço, regiões onde as ondas se anularam, é uma franja. Está vendo aqui? Ficou franjado. Aqui é a região anulada. E no meio é a região que as ondas se reforçaram. Então, essa franja é um padrão de interferência característico de ondas. Ora, pensou Yang, se toda onda se comporta assim quando passa por duas fendas, então eu vou montar o seguinte experimento. Eu vou fazer uma lanterna passar por duas fendas. Se Newton estiver certo, e se a luz for em corpúsculo, vai acontecer como essa metralhadora. O que passar pela esquerda vai bater do lado esquerdo. O que passar pela fenda direita vai bater do lado direito. Se isso acontecer com a luz, não, Newton está certo, a teoria corpuscular explica a natureza da luz. Mas, se o comportamento foi igual de uma onda, e aqui apareceu uma franja, colocar uma parede, aqui apareceu uma franja, então Newton está errado. Aí o Yang montou aqui, fez uma parede, fez os dois rasgos, pegou uma lâmpada e acendeu. Pimba. Deu onda. Vejam, os raios de luz passam pelas frestas, forma-se um padrão de interferência, onde a região de reforço e a região de aniquilação. Tipicamente uma franja por interferência de onda. Então, Jung provou que Newton estava errado e que a luz é uma onda, não é um corpúsculo. Tá? Um corpúsculo é uma coisa mais macro, né? Mas Newton gostava muito dessa parte corpuscular porque ele era mecânico. Ele sabia como calcular uma bola se deslocando, uma pedra caindo no chão, a lua no espaço, ele sabia isso tudo. Mas negócio de onda não era a praia dele. Isso era coisa que para quem veio depois. Mas Jung provou que ele estava errado. E a turma incorporou que luz, durante 100 anos, quer dizer, durante 100 anos, entre Newton, mais ou menos em torno de 1700, e Jung, houve essa discussão. É onda ou é corpúsculo? Aí deu onda. Tá. Bem, mas 100 anos depois, apareceu... Lembra que eu descrevi que no final do século XIX, exatamente pertinho de 1900, a turma achava que a ciência já estava toda dominada, a parte da física, e que só faltava medir com mais precisão. Aí apareceu lá aquele problema que o Planck tentou explicar e puxou o nome quantum para o domínio da física. E explicou de uma maneira revolucionária. Eram dois principais problemas. Um era o problema da emissão do corpo negro, e o outro era esse aqui, o efeito fotoelétrico, que hoje para nós é corriqueiro, né? Eu me lembro que houve uma época que era comum ter calculadora com célula fotoelétrica, não precisava de bateria. Hoje ninguém mais usa relógio, calculadora é o próprio celular. Mas as células fotoelétricas estão disseminadas por aí, e hoje tem as células fotovoltaicas. Mas na época, basicamente, o pessoal descobriu que quando um raio de luz batia em alguns metais, produzia-se uma corrente elétrica. Os elétrons eram expulsos. O elétron não era bem conhecido nessa época. Tá? O elétron era recém-descoberto, era novinho, era quase que um bebezinho ainda.
os elétrons eram deslocados por uma raio de luz. Tá, ok, tudo bem. Essa raio de luz tem energia, essa energia acumula e o elétron é posto para fora. Só que a teoria da eletromagnética não explicava algumas coisas. Por exemplo, na luz azul, não dá para você ver, está muito, tem cheio de elétronzinho aqui, pontinho negro saindo. Numa luz amarela, saía menos. Numa luz vermelha não saía nada, mas a eletromagnetismo dizia o seguinte: então coloca uma luz mais intensa. Aqui bastam 2 raios, aqui foram 4, aqui tem muitos. Nem colocando uma luz vermelha muito intensa não sai elétron nenhum. Por que numa luz intensa não sai elétron nenhum e numa luz azul, violeta, mesmo estando fraquinho, sai sempre elétron? Por que o elétron sai imediatamente, não tem que acumular para acumular energia para depois sair? Então, tinham várias coisas que esse fenômeno não podiam ser explicadas pela teoria de ondulatória. Aí, tinha um sujeitinho que trabalhava no Instituto de Patentes com 26 anos, que no ano de 1905 escreveu 5 artigos milagrosos, e num deles ele dava uma nova explicação para o efeito fotoelétrico. Ele, de forma parecida, esse é o Planck, esse aqui é o Einstein, de forma parecida, mas independente do que o Planck fez, ele puxou o quantum. Ele chamou de pacote. Tudo se passa como se a luz não fosse raios, fossem pacotes de raios. Esse pacote é uma pedrada na cabeça do elétron. Ou essa pedrada tem força suficiente para expulsar o elétron, ou não tem. Então, a pedrada de cor azul tem força suficiente para expulsar o elétron vai embora. A pedrada de cor vermelha é fraca e não adianta atacar muitas pedras, porque é pedra por pedra. E não acontece nada. Foi? E mais, ele definiu a força da pedrada. A energia da pedrada dependia da cor e de uma constante. Então, está aqui. É onda, mas são pacotes de onda. Foi o termo que Einstein usou. E que depois, alguns anos depois, veio a ser chamado de fótons, pacotes de luz. De novo, o quantum entrando na jogada. E aí, os fótons batem numa superfície metálica apropriada e expulsa ou não expulsa os elétrons, gerando corrente elétrica, conforme eles tenham a frequência apropriada ou não. Muito bem. Então, a coisa ficou esquisita. Luz, afinal, é onda, porque o experimento de Young mostrou que ele se comportava como onda, ou é partícula? Porque o efeito fotoelétrico mostrou que ele se comportava como partícula. E aí começou a confusão da física quântica. Ela estava nascendo ainda. Estava dando talvez o primeiro choro. Os parteiros foram o Planck e Einstein. É ou não é? Aí começou a briga, começou a discussão. Não, pode ser, às vezes ela se comporta de uma maneira, às vezes se comporta de outra, elas se complementam, dependendo do que você quer, tem observador, não tem observador. Aí, de Broglie, em 1924, é? Vocês estão nessa briga aí, se é onda ou se é partícula? Onda? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou dizer o contrário. Se onda pode se comportar como partícula, partícula também pode se comportar como onda. Ele estabeleceu uma equação. Qualquer coisa pode ser onda. Qualquer coisa pode ser onda. Eu posso calcular a minha frequência de onda. Ou, vamos fazer uma coisa mais simples, uma bola de futebol. Esta bola de futebol, ela, em princípio, se comporta como uma bola, uma partícula. Mas ela também pode ser calculada como se fosse uma onda, aplicando a equação de onda nela, segundo a expressão de de Broglie. E aí, calculando se uma bola que pese 2 quilos for se ser deslocada a velocidade de 10 metros por segundo, tudo se passa como se ela fosse uma onda que tivesse este comprimento de onda aqui. Por isso é que a figurinha aqui mostra a bola indo como onda e a bola indo reta como partícula. Mas nós vamos ver depois que o Bohr foi chato nisso. Disse, não, as duas coisas ao mesmo tempo não. É uma coisa ou é outra. Aí você escolhe. Quer usar a equação de onda, usa a equação de onda. Quer usar a equação de partícula, usa a equação de partícula. Mas
Se quiser usar de onda, está aqui, essa bola equivale a uma onda 10 elevado a 35 metros. É o menor comprimento que a física consegue conceber. É o chamado comprimento de Planck. Não é à toa que é Planck. Abaixo disso, menor que isso, a física falha, todas as físicas falham completamente. Nada mais funciona. Então, isso aqui não serve para nada. É como se a bola tivesse um movimento ali que no mundo real não existe. Mas, se a gente pegar um elétron, observe que a equação, ó, quanto menor a massa, maior o comprimento de onda. Se pegar um elétron, que tem uma massa muito menor, 10 a menos 31 quilos em relação à bola, que tem 2 quilos, aí o comprimento de onda calculado pela equação de de Broglie equivale a 10 a menos 10 metros. Ou seja, é a faixa é a faixa do raio-x. Um elétron se deslocando com essa velocidade se comporta como se fosse uma onda de raio-x. Bom, tá. Então, isto aqui está dentro do mundo quântico. Isso aqui não. Esquece esse, deixa para lá. Mas se eu quiser aplicar a equação do mundo quântico, funciona. Só que não faz sentido. Mas o elétron faz. Então, vamos aplicar para o elétron. E aí a turma começou. Foi aí, não vou contar essa história agora, que é muito grande, mas foi aí que alguém veio e aplicou as equações de onda para o elétron e começou a descobrir os orbitais, e foi a linha que o outro estudo que nós fizemos adotou. Mas foi uma linha muito difícil. Não vou falar nessa agora, depois, se vocês quiserem, a gente fala. Mas a turma enveredou por aí. Eu não quero enveredar, eu quero ficar no fóton. Tá? Muito bem. Bohr, naquelas discussões todas, ele veio e falou, não, tudo bem, que seja. A abordagem ondulatória é um complemento à abordagem corpuscular e vice-versa. As duas podem ser usadas, mas não simultaneamente. Elétrons e fótons, duas partículas. Veja que fóton agora para Newton era uma partícula e o elétron sempre foi uma partícula. Ele pode se comportar como onda quando estão viajando. Eles viajam como se fosse uma onda. Mas quando ele bate lá na parede, que eu quero ver ele, quando eu tento ver ele, quando eu tento detectar o elétron, o fóton, aí ele é uma partícula. Ficou meio que assim. É o princípio da complementariedade. É um, é outro, dependendo do que eu queira. Eu quero ver como é que está viajando, vou criar uma equação para saber para onde ele está indo, uso a equação de onda. Não, eu quero saber o que aconteceu quando chegou lá, uso a equação de partícula. Uma outra coisa que é muito mal, mas muito mal apresentada e usada é a questão do efeito do observador. Procede. Os físicos deram margem para isso, mas a turma se apropriou disso de uma maneira estranha. Isso aqui eu cortei, colei, não escrevi não, cortei e colei da internet. A física quântica prova que seu pensamento cria realidade. E aí se usou aqui um texto que eu tentei encontrar do Planck. Não consegui achar. Em 1944, o Planck estava morreu um filho dele, estava passando por um momento mais difícil da vida dele. Segundo esse artigo, em 1944, ele fez um discurso dizendo que a física quântica provava que o pensamento criava a sua realidade. Na verdade, para a física quântica, o ato de observar é medir. Observar na física é medir. O que observa? A física quântica é na escala de átomos, subátomos. Quem que enxerga isso? Ninguém enxerga. Eu tenho que usar um equipamento para poder medir. Ah, o elétron bateu ou não bateu naquele lugar? Um equipamento me diz se ele bateu ou não bateu. Eu não vou conseguir enxergar. Então, medir. Eu vou saber que ele bateu se eu coloco um medidor. Afeta. Isso é fato. A medição afeta. Mas é diferente dizer que o pensamento afeta. O observador não define a realidade. A medição interfere na realidade. Interfere. É diferente. Tá? Se a gente relembrar da experiência de Jung, por que eu coloquei isso aqui? Não lembro mais. Ah, sim. Ah, tá. Lembrei. Desculpe. Vou tentar voltar. Aqui, tá. Aí é que eu tenho que dar uma meia trava, porque foi muito rápido. Entendido isto, eu coloquei aqui várias coisas assim estranhas da física quântica, só usando a luz como exemplo. Então, nós fomos entrando no mundo quântico
pegando a luz que no início era um corpúsculo, que depois virou uma onda, que depois virou um pacote de onda, que depois virou o fóton, que depois podia ser onda ou não, e que ainda vai mudar mais à frente. Tá? E já deu um samba aqui do crioulo doido. Tá? Mas um físico importante, e na física quântica tinha disso. A física quântica, e não vai dar mais tempo de eu falar sobre essas coisas, tem um papo aí, quero depois falar sobre como é que a coisa aconteceu em termos de ciência, mas ela começou lá com Planck pegando dados de laboratório e criando uma equação, mas depois ela mudou. A turma começou a criar a equação sem ter os dados de laboratório e começou a fazer previsões. E ficava esperando, o cara fazia uma previsão, ficava 10, 20 anos para ser comprovada. Einstein, quando Einstein propôs aquela explicação para o efeito fotoelétrico, ninguém deu bola para ele, como não deram muita bola para Planck, não. Porque o pessoal estava muito arraigado à questão da ondulatória, a questão das ondas eletromagnéticas. Foi um cara que passou 10 anos tentando provar que Einstein estava errado. E no final de 10 anos ele provou que Einstein estava certo. Quando ele conseguiu fazer uma experiência fez a experiência para provar que ele estava errado, a experiência provou que Einstein estava certo. Aí começaram a levar Einstein a sério. Vejam, em 1905 ele era um funcionário de um escritório de patente. Embora esse ano tenha revolucionado a física, foi o ano mais produtivo, foi um ano milagroso para a física, com os cinco artigos que o Einstein publicou. Mas demorou a reconhecimento. Até a questão do Prêmio Nobel de Arte foi uma discussão séria e foi uma briga porque não queria, mas aí entra outros aspectos. Bom, mas então, mais 10, 20 ou 30 anos depois, o Feynman ele propõe o seguinte: agora não temos ainda, mas já que o elétron e o fóton são partículas, por que a gente não repete essa experiência de Jung lançando uma de cada vez? Aqui era uma onda. O que ele propôs? Vamos pegar um elétron e vamos mandar. Depois mandar outro, depois mandar outro. O que vai acontecer nesta parede aqui? Essa a experiência da dupla fenda de Young, então, ela virou uma experiência de dupla fenda usando partículas, uma de cada vez. Aqui a figurinha, uma de cada vez. Tanto faz elétron ou fóton. As duas foram usadas e passou-se alguns anos, 10 anos, sei lá quantos, até que a instrumentação de laboratório pudesse fazer isso. Imagina, não existe uma metralhadora de elétrons, um de cada vez. Você dispara uma corrente, mesma coisa de fóton, você lança um raio cheio de fóton. Quando a turma conseguiu ter equipamentos para isso, tá? É que repetiram a experiência, repetiram de forma cada vez mais precisa, e acontecia o seguinte: no início, os elétrons batendo. Tudo bem. Tem um desvio, a cena tem uma certa largura, foi mais para um lado, foi mais para o outro. Isso aqui não é uma franja. Isso são os elétrons, isso aqui é corpúsculo. Então está provado que quem estava certo era o Newton ou o Einstein, mas quando a turma esperava mais tempo e deixava muitos elétrons ou muitos fótons atravessarem essas duas fendas, muitos mesmo, agora eu vou mudar aqui para ter uma ideia melhor, cada pontinho desse é a bolinha amarela que eu coloquei numa escala melhor. O que apareceu de novo? O padrão de interferência em onda, das franjas. Não é que ele tenha formado franja em onda, mas o somatório das muitas batidas ao longo do tempo, de novo mostrou o padrão de interferência de onda. Então, é uma onda? Ou não é uma onda? Essa experiência é muito estranha. É uma das grandes esquisitices da física quântica, que deu margem para muita discussão também. Mas a coisa ficou mais esquisita quando... Vamos, então, fazer o seguinte. Vamos tentar medir esses elétrons? Esse elétron está passando, bater aonde? Esse elétron agora vai bater aonde? Vamos ver isso? Aí colocaram um instrumento que aqui está sendo representado por um raio de luz, um feixe de luz e um olho humano, mas não é humano, porque o olho humano não enxerga. É um instrumento que usa o quê? Usa a luz para medir a passagem do elétron para aqui. Quando o elétron passa pelo raio de luz,
ele interfere naquele raio de luz e o instrumento dá uma piscada. Tá? Muito bem. À medida que e acumulando mais e mais, o que se viu é, de novo, o padrão de duas fendas, partícula. É como aquela metralhadora. Ora, bola, mas o que mudou em relação ao lado esquerdo? Só mudou a presença do observador. Então, o observador interferiu na medida. A consciência do observador mexeu isso? Não. Eu vou fechar agora, Itamar. Não. O ato de medir esse feixe de luz interferiu no elétron e mudou o caminho do elétron. Isso fica para a continuação, porque acabou o tempo.